Boa noite à igreja, graça e paz a cada um de nós, amém? É bom estar aqui de volta na sede do nosso distrito, aqui no aeroporto. Já está com um tempinho já que eu não venho aqui pregar a vocês, até porque também teve essa pandemia, 4 meses de igreja fechada. E quão maravilhoso é nos reencontrarmos novamente. Só assim a gente percebe a importância da comunhão, a importância da igreja. Quando nós perdemos, nós começamos a entender quão importante é termos um local de adoração, sim ou não? Vocês perceberam isso durante esses 4 meses de igreja fechada? Como é importante nós termos o nosso cantinho de vir, nos confraternizarmos, adorarmos ao nosso Deus. Não que nossa casa não seja um local de adoração, mas é sempre bom rever os nossos amigos e irmãos. É sempre bom estarmos reunidos. A confraternização ainda não foi liberada, ainda não podemos nos abraçar, ainda não podemos apertar as mãos, nos confraternizar à saída do culto. Mas, irmãos, tudo para a nossa vida vem com uma lição. Tem um verso na Bíblia que diz que em tudo dai graças a Deus. Em tudo dai graças. E Deus provavelmente tenha permitido que isso tenha advindo ao nosso planeta, para que nós possamos perceber a necessidade que temos de pedir a Ele honra, poder e glória, né? A necessidade que temos de pedir a Ele liberdade religiosa. Sabe, irmãos, o mundo hoje está percebendo que ele pode tirar a liberdade do ser humano por uma questão trivial. O mundo hoje os governantes tiraram a nossa liberdade por conta de um vírus. O que mais poderia vir para que a nossa liberdade religiosa seja tirada? Vocês já perceberam que o encaminhamento da história desse mundo está indo para um final? Cada dia que se passa, nós nos aproximamos cada vez mais do retorno do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Isso é um motivo de alegria para cada um de nós. Pode ser um motivo de tristeza para muitos, mas para aqueles que acreditam na volta de Jesus, para aqueles que estão aguardando a volta dele e para aqueles que estão se preparando para o seu retorno, isso é um motivo de regozijo, de alegria e de extremo gozo no nome de Cristo. Eu queria pedir um favor, tem como desligar esse ventilador? Obrigado, porque as folhas da Bíblia ficam voando. O nosso tema de hoje tem como título: qual a sua tribo? Qual tribo de Israel você pertence? A gente vai destacar em especial 2 tribos de Israel. A gente vai começar o nosso texto em Gênesis capítulo 37. Gênesis capítulo 37. Gênesis capítulo 37, do verso 18 em diante. Amém? Gênesis capítulo 37, do verso 18 em diante. Amém? Diz assim: de longe o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para matar. E dizia um ao outro: vem lá o tal sonhador. Vinde, pois, agora, matemo-lo, lancemo-lo numa destas cisternas, e diremos: um animal selvagem o comeu. E vejamos em que lhe darão os sonhos. Mas Rúben, ouvindo isto, livrou-o das mãos deles e disse: não te tiremos a vida. Também lhe disse Rúben: não derrameis sangue, lançai-o nessa cisterna que está no deserto, e não ponhais a mão sobre ele. Isto disse para o livrar deles, a fim de restituir ao pai. Agora a gente vai para o verso 26, diz assim: então disse Judá aos seus irmãos: de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram. E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram, tiraram da cisterna e venderam por 20 siclos de prata aos ismaelitas, e estes levaram José ao Egito. Verso 29. Tendo Rúben voltado à cisterna, eis que José não estava nela.
então rasgou as suas vestes. A gente vai destacar duas tribos em especial, a tribo de Ruben e a tribo de Judá. A gente vê aqui o plano macabro em que os irmãos de José fizeram para quê? Para matar o seu próprio irmão, o irmão caçula, porque eles tinham um ciúme, eles tinham raiva de seu irmão, porque o seu pai Jacó amava mais a José do que a todos os outros. Ele presenteou a José com uma túnica talar colorida, e os irmãos ficaram cada vez mais enciumados com isso. E ao José ir lá para espiar os seus irmãos, amando de seu pai Jacó, os irmãos de longe o viram e disseram: ó, lá vem o tal sonhador, vamos matar e vamos ver em que dará o sonho dele. Só porque surge nessa narrativa, surge a figura do primogênito chamado Ruben. Ruben era o primogênito de Jacó. O que é que Ruben se interpõe perante os seus irmãos e diz o quê? Não vamos lançar a mão sobre o nosso irmão, não vamos matá-lo. O primogênito naquela época, ele tinha responsabilidades, tinha direitos, apesar de também ter deveres, ele também tinha direitos. E um dos direitos dele era receber a maior parte da herança de seu pai, mas ele também tinha deveres a fazer. Na ausência do pai, o primogênito era o responsável pela vida de todos que estavam com ele. E qual foi a reação dele? Não vamos matar, vamos colocar ele na cisterna, mas depois vamos tirá-lo e restituir ao nosso pai. É isso que menciona lá no verso 22 do capítulo 37. Só porque, se vocês prestarem atenção, a partir do verso 33, Ruben some da narrativa, ele não aparece mais. Quem vai aparecer no verso 26 é o seu irmão, também filho da mesma mãe, Lia, o quarto da geração de Jacó, Judá. E qual é a ideia de Judá? A ideia de Judá não foi tão macabra como a ideia dos seus outros irmãos de matar a José, mas foi também uma ideia escusa, foi também uma ideia ruim. Ele teve a ideia de quê? De vender o seu irmão como escravo. Ora, olha só, o que diz lá no livro de Levítico, capítulo 25, do verso 39 ao 43, é dito que ninguém pode fazer de ninguém um escravo. Se alguém está necessitado, se alguém está precisando, você pode torná-lo servo por um período de tempo, e ao 7º ano deixará ele livre juntamente com a sua família, mas jamais o tornará escravo. E eles tornam escravo quem? O seu próprio irmão. Como eu disse a vocês, não foi uma ideia tão macabra como de matar, mas também foi uma ideia ruim, foi uma ideia escusa, foi uma ideia em que pegava o seu próprio sangue e vendia como escravo. Qual foi o valor que eles venderam a José aos ismaelitas? 20 ciclos de prata. Eu fiz uma pequena conversão do ciclo de prata para a nossa moeda corrente, o real. Os 20 ciclos de prata, eles pesavam cerca de 228 gramas de prata. 20 ciclos, cerca de 228 gramas. A prata hoje no mercado, eu olhei, a última vez que eu olhei foi no início da semana, o preço da grama da prata hoje no mercado nacional está cerca de R$15. Convertendo R$15 em 228 gramas de prata, daria cerca de R$3.420 hoje nossa moeda corrente. Reais. Eles venderam o seu irmão por R$3.420. Qual o seu preço? Você já tentou calcular o seu preço? Você acha que valia apenas R$3.420? Vocês acham que valiam só isso? Esse foi o preço que eles venderam o seu irmão, por míseros R$3.420. O preço de um escravo naquela época equivalia a cerca de 30 ciclos de prata. Eles venderam José por 20 ciclos de prata, um preço abaixo de mercado. Ou seja, José foi vendido por um preço menor do que o valor de um escravo, pelos seus próprios irmãos. Os seus irmãos não o valorizavam. Essa foi a ideia de Judá. Então, Judá entra nessa cena, vende o seu irmão e é levado José até o Egito pelos midianitas. Quando Ruben novamente volta à narrativa, o que é que ele percebe? Lá no verso 27 ele volta à narrativa, não é isso?
Não, no verso 28. No verso 28 ele volta à narrativa. E quando ele percebe, ele olha para a cisterna, o que é que ele vê dentro da cisterna? Uma cisterna vazia. Seu irmão não estava lá. O que é que ele faz? Ele rasga as suas vestes em atitude de revolta, de tristeza, porque pensava ele, como eu posso chegar até meu pai, como primogênito dele, e não apresentar o seu filho, o seu querido filho, o filho de sua esposa amada Raquel? Qual era a cara de Rúben ao chegar na sua casa e não apresentar o seu irmão José? Só porque a relação entre Jacó e Rúben não era das melhores. Lá no capítulo 35 de Gênesis, vai mencionar o fato em que Rúben, ele se deita com uma das mulheres de Jacó, com Bila, se não me falha a memória. Ele se deita com Bila. Então a relação entre Rúben e Jacó não é das mais amistosas. E conforme é descrito lá no livro de Levítico, capítulo 18 e o verso 8, Rúben, ele cometeu o pecado do incesto. Ele coabita com uma mulher de seu pai, ou coabitar com uma irmã, ou com sua mãe, é o pecado de incesto. E conforme Levítico capítulo 18, verso 8, esse pecado é punido de morte. Jacó não mata Rúben, ele livra Rúben da pena do pecado. Mas a relação deles não estava das melhores. Tanto é verdade que ao chegarem lá, não é nem Rúben que menciona a seu pai que José não estava mais entre eles. O recado chega a Jacó por outra pessoa. Jacó fica consternado, Jacó fica entristecido, fica em prantos. Ele veste sua túnica de tristeza. Rúben, ele se acovardou. O livro Comentário Bíblico Adventista, página 451, volume 1, diz assim, o impotente clamor de Rúben revelou sua intenção secreta de salvar José. Agora ele não sabia, como sendo mais velho, daria conta a Jacó do desaparecimento de José. As intenções de Rúben eram elogiáveis e seu plano bem traçado. Contudo, ele fracassou. Sabe, irmãos, muitas vezes fazemos até planos, mas os nossos planos muitas vezes não dão certo. Rúben, ele teve um plano, mas ele fracassou. Mas se a gente for analisar esse capítulo 37, a gente vai perceber que ele some da narrativa no momento em que ele pede para colocar o seu irmão na cisterna. Porque no momento em que ele teve a ideia, ele não pega o seu irmão, coloca junto a ele, já leva a terra de Jacó para devolver ao seu pai. Ele se esconde, ele se acovarda, ele se esquiva da responsabilidade e deixa o seu irmão lá ao cabo dos seus outros irmãos. A gente entra agora junto à história de Judá. Judá, depois de todo esse episódio, ele sai da presença de seus irmãos, vai à terra de Canaã, vai aos cananitas, se casa com uma mulher cananeia e com ela tem 3 filhos. Essa terra de Canaã era uma terra habitada por pessoas pagãs, não eram pessoas ligadas à religião de Jacó, não era ligado ao monoteísmo, eles eram politeístas. Essa terra de Canaã era povoada pela tribo que vinha desde lá dos filhos de Noé. Vocês lembram dos 3 filhos de Noé? Sem, Cã e Jafé. Vocês lembram no episódio, depois do dilúvio, em que Noé se embebeda com vinho, ele tira sua roupa, o seu filho Cã chega e ao invés de se envergonhar com o pai e cobrir como fizeram seus 2 outros irmãos, ele chama os seus irmãos para verem a nudez do pai. No momento da bênção de Noé aos seus filhos, ele abençoa a Sem e a Jafé, mas a Cã ele amaldiçoa. E os descendentes de Cã vêm então aqui à terra de Canaã, que são os cananitas, que é uma tribo politeísta, que é um povo politeísta que não adorava apenas ao Deus verdadeiro. E Judá ele se interessa por uma dessas mulheres, se casa e tem 3 filhos. O nome de seus filhos eram Onã e Selá.
Ele entrega o seu filho mais velho a uma mulher também dessa mesma terra chamada Tamar, se casa com ela, só porque em pouco tempo esse homem era um homem mau, perverso, e ele morre com o passar do tempo, sem deixar descendentes à sua esposa Tamar. E segundo a lei deles, se o marido de uma esposa morre, ela deveria se casar com o seu irmão próximo, para que pudesse deixar descendentes. O seu próximo irmão era Onã. Só porque se eles tivessem um filho, o filho não seria de Onã, seria como se fosse do irmão morto. E Onã não queria ser pai, gerar um filho que não fosse dele. Ele também não gera um filho, com pouco tempo também ele morre, e resta ainda o seu irmão Selá, só porque ainda era uma criança. Judá diz a Tamar: deixa que ele cresça para que eu te entregue como esposo, só porque ele não cumpre a promessa dele, não entrega Selá para Tamar, e Tamar fica chateada, até porque as mulheres no passado, se elas não davam descendentes aos seus maridos ou à sua família, ela não era considerada como uma mulher valorizada. E o que é que acontece? Tamar, ela tira as suas vestes da viuvez, ela se veste de prostituta, vai junto a um templo numa cidade, e lá passava Judá para apacentar os seus rebanhos. Ao passar por lá, ela com o rosto coberto, Judá não a reconhece, a toma como prostituta e deixa como penhor para ela o quê? O seu cajado, o seu selo e o seu cordão. Depois ele volta para a terra, para a sua terra, lá para a sua parentela, lá para Jacó. Passados-se aproximadamente 3 meses, vem um recado a Judá, dizendo que Tamar estava grávida. Vamos ver? Gênesis capítulo 38, do verso 24 até o 26. Gênesis capítulo 38, a partir do verso 24 diz: passado quase 3 meses, foi dito a Judá: Tamar, tua nora, adulterou, pois está grávida. Então disse Judá: tirai-a fora para que seja queimada, porque foi considerado como um adultério, porque era prometido Selá para ela, então ela não poderia ter outro filho. Ela coabitou com alguém e engravidou, então ela era digna de morte, e ela não poderia ser apedrejada nem mesmo dentro do arraial, nem mesmo dentro da cidade onde estavam eles, porque era considerado indigno, então era colocada fora para ser nem apedrejada, era para ser queimada. Lembra da história dos filhos do irmão de Moisés, Arão, Ofni e Finéias? Eles levaram fogo estranho e eles foram apedrejados fora do arraial, não dentro. Nadab e Abiú, desculpa. Ofni e Finéias também foram outros, né? Nadab e Abiú. Então, obrigado, irmão, pela correção. Então eles foram levados para fora do arraial porque eles não eram dignos nem de ser apedrejados dentro. E ainda foi dito: não pranteiem pela sua morte. Arão não poderia nem chorar pela morte de seus filhos. Então, ela era considerada indigna por ter engravidado. Agora vamos continuar. Verso 25. Entratando-a, mandou ela dizer ao seu sogro, Judá: do homem de quem são estas coisas eu concebi. E disse mais: reconhece de quem é este selo, de quem é este cordão e de quem é este cajado? Agora veja só o que é que Judá fala no verso 26. Reconhecendo o Judá, disse o quê? Mais justa é ela do que eu, portanto não a dei Selá, meu filho, e nunca mais a possuiu. O que é que Judá faz? Ele reconhece o seu erro. Sabe, irmãos, nesse momento, Judá, ele tira todo o seu pecado e confessa o seu pecado e diz: mais justa é ela do que eu. Porque ela foi buscar um direito que era dela, que eu não a havia dado. Sabe, irmãos, nesse momento, Judá é escolhido para suceder a linhagem que viria o nosso Salvador. Comentário Bíblico Adventista, página 456, o volume 1, diz: sua franca confissão,
a maneira como posteriormente tratou a Tamar, sem êxito em criar os filhos nascidos dela, e o fato de um deles, seu êxito de criar os seus filhos nascidos dela, e o fato de um deles ser honrado com um lugar na linhagem ancestral de Cristo, tudo aponta claramente para uma reforma na sua parte. Um caráter mais excelente do que os seus irmãos mais velhos o qualificou para a liderança de da família e qualificou sua posteridade para a liderança de Israel. Vocês percebem? Por uma atitude, por uma decisão, por uma escolha, ele fez o quê? Ele entrega a sua vida em prol de quê? Mais justa é ela do que eu. Sabe, irmãos, isso mostra o caráter de Judá. Isso mostra que ele estava realmente arrependido do que fizera com Tamar, por não entregar justamente o seu filho mais novo a ela como esposa. Logo após o episódio, logo após passado tudo isso, José já era governador lá do Egito. José vê os seus irmãos chegarem, José reconhece os seus irmãos, mas os seus irmãos não reconhecem a José. Tem todo aquele plano mirabolante de José, e ele pede para que tragam o seu irmão mais novo, Benjamim, não é? Ele pede para que tragam o seu irmão mais novo, Benjamim. E ao chegarem lá na terra de Jacó, Rúben vai até Jacó como o seu primogênito e diz: pai, para a gente voltar e pegar mantimento, o governador do Egito pediu para que nós levássemos a Benjamim, para que ele possa ver que nós não somos espias da terra. O que é que Jacó fala depois disso? Vamos ver aqui, Gênesis capítulo 42, versos 37. Mas Rúben disse a seu pai: mata os meus 2 filhos se eu não tornar a trazer, entrega-mo e eu tu restituirei. O que é que Rúben oferece como garantia? Os seus próprios filhos, não é? Qual a resposta de Jacó? Verso 38. Ele, porém, disse: meu filho não descerá convosco, seu irmão é morto e ele ficou só. Se lhe sucede algum desastre no caminho, por onde fordes, fareis descer minhas cãs à tristeza e à sepultura. Ele dá o seu filho a Rúben, ele dá Benjamim a Rúben, ele não entrega Benjamim a Rúben. Rúben, ele oferece o quê? O seu próprio filho como sacrifício. Aqui, Rúben disse: mata os meus 2 filhos se eu não te trouxer de novo a Benjamim. Mas passado algum tempo, viram que o mantimento já não existia mais. No capítulo 43 e o verso 8, Judá mais uma vez entra em cena. Verso 8 diz: com isto disse Judá a Israel, seu pai: envia o jovem comigo, e nos levantaremos e iremos, para que vivamos e não morramos, nem nós, nem tu, nem os nossos filhinhos. Eu serei responsável por ele, da minha mão o requererás. Se tu não trouxer e não tu puser à presença, serei culpado para comigo para sempre. Vocês percebem uma singela diferença entre Rúben e Judá? Rúben oferece seus filhos. Judá oferece o quê? A sua própria vida. Rúben, ele terceiriza, ele entrega os seus filhos, não a ele próprio. Judá, ele entrega a si próprio: pai, se eu não te trouxer Benjamim, eu serei culpado por toda a vida. Vocês lembram de uma história parecida? Lá, Ló, quando estava lá em Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra ia ser destruída. Antes de ser destruída, entram na casa de Ló 2 anjos. Os habitantes de Sodoma e Gomorra batem na porta da casa de Ló, pedindo para que aqueles homens saiam, para que eles pudessem conhecer aqueles homens. O que é que Ló oferece àqueles homens da cidade?
suas filhas. Ele terceiriza também, ao invés de ele entregar a si próprio para proteger aqueles homens, ele oferece as suas filhas. Muito parecido com o de Rúben, não? Rúben, ele oferece os seus filhos, não a si próprio. Diz: pai, pode matar os meus filhos. O que é que Judá fala? Pai, eu me entrego a ti como garantia de que eu vou trazer. Se eu não trouxer o teu filho, eu serei culpado por toda a vida. Qual é a reação de Jacó depois disso? Verso 10, verso 11. Respondeu-lhe Israel, seu pai: se é tal, fazei, pois isto tomai do mais precioso dessa terra, nos sacos para o mantimento. Então Jacó entrega a Benjamim a Judá. Então Judá passa a ser então responsável, não mais Rúben como primogênito. Vocês percebem a inversão total? Do primogênito Rúben, essa responsabilidade é passada para quem? Para o quarto da linhagem de Jacó, Judá. Por conta de quê? De uma escolha. Eles vão até lá, depois de tudo acontecido, lá no capítulo 44, quando encontram aquela taça de ouro no saco de mantimentos de Benjamim, e eles pedem para que Benjamim ficasse como escravo. Capítulo 44 e o verso 32, diz o quê? 44, 32. Diz assim, porque teu servo se deu por fiador por este moço para com meu pai, dizendo: se eu não tornar a trazer-te, serei culpado para o meu pai todos os dias. Agora, pois, fique o teu servo em lugar do moço, por servo do meu senhor, e o moço que suba com seus irmãos. Vocês percebem aqui a hombridade de Judá? Olha, eu fico no lugar de Benjamim. Lá no comecinho, lá no capítulo 37, Judá, ele dá a ideia de quê? De vender a José como escravo. Como é que está a reação de Judá aqui no capítulo 44? Ele agora se oferece como fiador de José. Ele se torna escravo em lugar de José. Lá no livro, no comentário bíblico adventista, página 487, volume 1, diz assim: a abnegada magnanimidade de Judá nunca foi superada. Eu achei isso fantástico quando eu li. Nunca foi superada e raramente igualada. Judá emerge aqui como um homem verdadeiramente convertido, um digno ancestral do descendente prometido e alguém digno de dar seu nome ao povo escolhido de Deus. Qual era o povo escolhido de Deus naquela época? O povo judeu, que vem da tribo de Judá. Por conta de uma escolha, ele muda toda uma história. E aonde estava Rúben? Para onde foi Rúben? Lá em Gênesis capítulo 49. Gênesis capítulo 49, nas bênçãos. Gênesis capítulo 49, verso 3 e 4, diz assim: Rúben, tu és o meu primogênito. Olha só, ele usa a segunda pessoa: tu és o meu primogênito, minha força, e és as primícias do meu vigor, o mais excelente em altivez e o mais excelente em poder. Até aí ele está elogiando o seu filho, mas veja lá, verso 4: impetuoso como águia. Aqui ele já vai para a terceira pessoa, ele tira a pessoalidade da conversa. Quando você quer ser pessoal com pessoa, você usa o quê? A segunda pessoa, tu. Aqui ele usa a terceira porque ele tira a pessoalidade. Impetuoso como água, não será o mais o quê? O mais excelente, porque subiste ao leito de teu pai e o profanaste, subiste à minha cama. Agora veja a bênção de Jacó a Judá, no verso 10, diz assim: o cetro não te arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha a Siló. Vocês percebem a diferença? E a ele obedecerão os povos. Rúben, o primogênito, Judá, o quarto. Mas de repente tudo é invertido. Rúben não passa a ser mais o excelente, passa a excelência para onde? Para Judá, por conta de uma escolha.
Rúben tinha tudo para se tornar o mais excelente entre os irmãos, porque a ideia dele foi boa em restituir José ao seu pai. Muito diferente de Judá, que a ideia dele foi de vender o seu irmão como escravo. Só porque Rúben se acovarda em um momento e se esconde, quando ele volta, seu irmão já não está mais lá. Então o seu plano foi mal sucedido. Judá, apesar de vender o seu irmão, Judá, apesar de pecar contra Deus e contra a sua nora Tamar, de errar, ele reconhece o seu erro, já começando a dizer: és tu mais digna do que eu. Depois ele se coloca como tutor, como fiador do seu irmão, para trazer ele de volta ao seu pai. Na página 509 do Comentário Bíblico Adventista diz: pela remoção dos direitos de primogenitura, Rúben perdeu a liderança de Israel. Sua tribo nunca alcançou uma posição de influência na nação. Nenhum personagem importante emergiu dos descendentes de Rúben, nenhum juiz, nenhum rei, nenhum profeta. A liderança foi transferida para Judá e a porção dupla para José. Vocês percebem que Rúben perdeu totalmente, ele ficou apagado. Vocês conseguem ver dentro do Pentateuco, de Gênesis até Deuteronômio, vocês conseguem ver algum ascendente de algum descendente de Rúben? A tribo de Rúben fica apagada, não se ouve falar na tribo de Rúben. O primeiro rei de Israel foi da tribo de Benjamim. Depois de Saul veio Davi, da tribo de Judá nunca mais é apartada, vai até o último rei de Israel. Rúben foi apagado da história, porque a decisão dele foi o quê? Errada. Ele se acovardou, porque ele não se arrependeu dos seus pecados. Vocês sabem o que significa conversão? Conversão é uma mudança totalmente de vida. Se nós formos a nossa legislação de trânsito, quando vocês tiraram as suas carteiras, vocês viram que existiam algumas placas: conversão à direita, conversão à esquerda, ou retorno, que é uma forma de conversão, não é isso? Então, a conversão que é uma mudança de direção, ou para a direita, ou para a esquerda, ou em sentido contrário ao que você estava. Então, conversão é uma mudança de direção. Se você não muda de direção, você não consegue essa conversão, sim ou não? Então, o que é conversão trazendo para a ótica do cristianismo, para a ótica religiosa? É uma mudança da direção a qual seguíamos antes de conhecer a Cristo. A partir do momento em que conhecemos a Cristo, a partir do momento em que conhecemos a verdade contida na palavra de Deus, nós deveríamos nos converter, ou seja, mudar a nossa direção a qual vínhamos até aquele ponto. A partir do momento em que eu conheci, eu tenho que mudar a minha rota, porque aquela rota não me levará ao céu. Se eu não me converter, se eu não mudar a minha direção, eu jamais alcançarei o galardão eterno. Então, a verdadeira conversão, ela só pode ser sentida e vista quando há uma verdadeira transformação na nossa vida. Ou você nunca ouviu falar de que o cristianismo, o verdadeiro cristianismo, ele anda na contramão do mundo? O mundo inteiro abre o seu comércio aos sábados. Os adventistas do sétimo dia fazem o quê? Fecham as suas portas aos sábados. O mundo inteiro come carne de porco. Os adventistas dizem o quê? É uma carne imunda, nós não a consumimos. O mundo inteiro não tem problema em fazer sexo antes do casamento. O que é que nós, cristãos, falamos aos nossos jovens? Casem-se. Sabe, irmãos, o mundo vive numa vertente. Nós temos que viver em outra dimensão, na dimensão que nos levará à Canaã celestial. Se nós não nos convertermos, se nós não mudarmos de direção, se nós não tivermos a atitude que teve Judá, em ver o seu pecado, reconhecer o seu pecado e confessar o seu pecado, nós jamais mudaremos de direção. Nós continuaremos a caminhar nessa rota, nesse trajeto que não nos levará ao céu. Pode até ser que nós estejamos aqui na igreja adventista,
Pode até ser que nós sejamos já batizados aqui na Igreja Adventista, mas um batismo em águas, se não houver uma verdadeira mudança de direção na nossa vida, é simplesmente um banho em uma piscina. Deus, Ele quer uma transformação no nosso viver. Pode até ser que o mundo diga que Deus é egoísta, mas Ele não é, porque Ele diz: eu só quero você se você me doar totalmente para mim. Nós queremos dar a Deus apenas uma parte de nossa vida. Nós queremos dar a Deus apenas uma parcela de nosso viver. Nós queremos parcelar a nossa salvação em N prestações. Mas saiba, irmãos, se nós não comprarmos a nossa salvação à vista, nós não ganharemos a vida eterna. Deus Ele não aceita esse pagamento parcelado. Ele só aceita à vista. Você tem que se entregar hoje. A Bíblia diz assim: se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o quê? O vosso coração. Se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais. Não amanhã, não semana que vem. Hoje. Se hoje ouvirdes a minha voz. E nós estamos hoje aqui ouvindo a voz de Deus. E o apelo de Deus a cada um de nós: convertam-se. Convertamo-nos a Deus. Mudemos a nossa direção, que nos leva a uma vida de pecado e transgressão. Uma vida que aparentemente é uma vida boa, uma vida que aparentemente é uma vida gostosa, mas que nos leva para onde? Para a morte eterna, para a destruição eterna. A vida que Deus nos promete, parece que o caminho é ruim, parece que o caminho é difícil, é muito difícil andar nos caminhos do cristianismo. Nós, quando olhamos os 10 mandamentos de Deus, nós vemos uma lista de proibições, porque nós não estamos verdadeiramente transformados. Porque quando nós aceitamos a transformação do Espírito Santo em nosso viver, nós não vemos os mandamentos de Deus como proibições, mas nós vemos como o quê? Como uma garantia de que temos um caminho, um GPS para chegarmos à Canaã celestial. Quando nós não temos um mapa para um local onde nós não conhecemos, nós jamais chegaremos a esse local, se não for através de alguém nos ensinando, ou através de um mapa ou de um GPS, não é verdade? Não tem como chegarmos a um local que não conhecemos sem um mapa. O nosso mapa está aqui. O nosso orientador é Jesus Cristo. Se nós pedirmos a orientação dele para abrirmos esse mapa, nós chegaremos ao céu. Mas se nós ficarmos de Bíblia fechada, já dizia uma vez uma pregação, não existe salvação de Bíblias fechadas. Deus, Ele quer mudar o seu coração. Deus, Ele quer mudar o meu coração. Mas para isso eu tenho que mudar de direção. Eu tenho que me arrepender de meus pecados. Eu tenho que confessar. Que tribo você pertence? Espero que pertençamos à tribo de Judá, que decidiu ver o seu erro e se encaminhar e se colocar no caminho de Cristo. Que Deus possa nos abençoar. Amém?